na cruz eu fui libertado e declararei que sou livre pra te adorar, pois eu pertenço a ti. Por um bom preço eu fui comprado, seu sangue derramado foi por mim. Justificou-me, perdoou meus pecados. Quanto à morte, lá na cruz eu fui libertado e declararei que sou livre pra te adorar, pois eu pertenço a ti. Por um bom preço eu fui comprado, seu sangue derramado foi por mim.
Deus, aleluia, aclame ao Senhor, Deus seja louvado, graça e paz, boa noite meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui ao vivo em mais um dia, hoje terça-feira, dia 28 de abril, às 8 horas e 5 minutos, após esse louvor maravilhoso aí do nosso querido pastor Lucas Jesus estará conosco aí daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele, um querido amigo que o Senhor me deu aí, já de longo tempo, eu nem lembro, depois ele vai me ajudar a lembrar, eu nem lembro, eu sei mais ou menos a trilha da onde a gente se conheceu aí, Luquinhas, mas eu não lembro qual foi a circunstância, foi um retiro, eu sei que o Leonardo tá no rolo aí também, lá do ex-Edu Chaves, né? Mas tamo junto aí, é muito bom estarmos aí mais uma vez, juntinhos aqui nessa live da Primeira Igreja Batista em Batatais, para louvar e agradecer o nome do Senhor. Deixa eu ver quem já chegou aqui, na nossa transmissão pelo Facebook, o Daniel tá com a gente, graça e paz Daniel, o próprio pastor Lucas já tá conosco aí, Júnior Vieira entrou, Helena, Ana Jesus, Felipe Souza, boa noite a todos. Aline, tio Eli também está com a gente. A Gonçalina, Luzia Ribeiro, Ana Carolina, Carol. Um abraço para Carol, para o Rogério. Lilian, beijo para Lilian, para a irmã Marcela. O Alex Fabiano está com a gente. Manda para o Marcelo também, viu, Lilian? A Stephanie Jesus está aí, minha sobrinha querida. Irmão Luiz César. Tá todo mundo aí junto. A Patrícia entrou, o Lucas Ferreira entrou, não sei quem é esse sujeito. Tiagão, bom dia, pastor. Ô, Tiago, bom dia, Tiago. Ô Tiagão, que história é essa de bom dia, pastor e queridos irmãos? São 8 da noite, Tiago, não é da manhã não, querido. Você trocou o dia pela noite, você tá no Japão nesse momento, a gente não tá sabendo. Tiagão, explica aí, Tiagão. Eu sei, o irmão Carlinhos deixam ser doido, né, Tiago? Esses pais deixam nós doidos mesmo, viu? Irmão Luiz César, graça e paz, irmão Luiz César. Gonçalina já falei, a Viviane também está com a gente, Zilda Sartiner entrou, a Natália Galo também, a Priscila Maura, boa noite Priscila. Muito bem, graças a Deus, toca muito bem, glória a Deus. Daniel, você não viu nada, viu, Daniel? O saxofone pede água ali, viu, meu filho? Paulo Fontes entrou, a Fátima também está com a gente, o Luiz César, graça e paz, pastor, graça e paz, Luiz César, o Belo Gelone, Fernando Fernandes entrou, pastor Fernando Fernandes, Deus abençoe, pastor, foi meu professor na teológica, né, professor de filosofia. Eu não sei se ele está assistindo ou não, mas eu vou falar aqui, o pastor Fernando era uma figura, viu? Depois ele mudou para Penápolis e acabou aí não dando mais aula teológica, mas eu tenho uma cicatriz no braço e uma vez ele estava dando aula e perguntou para mim que cicatriz era essa. Aí eu mostrei, contei a história, e ele virou para mim e falou assim, bom, você pode agora você tem uma semelhança com o apóstolo Paulo, né? Porque você pode falar que carrega no corpo as marcas de Cristo. O pastor Fernando é um sarrista, muito gente boa pra caramba. É tempo bom, viu, pastor Fernando? Deus abençoe o senhor aí, tá em Penápolis, já acho que faz uns mais de 20 anos, né, pastor? Eu tive aula com o senhor na Teológica em 98, mas acho que em 98 você não estava na Penápolis ainda não. Mas enfim, Deus abençoe, pastor Fernando, grande abraço aí. Tio Eli, boa noite, graça e paz, muito bom. Elias Zanetti está com a gente aqui, Alexandra, um abraço, graça e paz. Priscila Medeiros entrou. Oi Priscila, Deus abençoe, viu? João Paulino, graça e paz a todos. Deus te abençoe, viu, João Paulino. Tiago, acordou, Tiago? Tiago, tô esperando essa explicação. Fica pondo emoji aqui não, viu? Mandelminda, graça e paz. E Mandelminda, você tá melhor, minha querida? Oramos por você, viu? Recebemos seu recadinho lá no grupo lá. Deixa eu ver se alguém já entrou aqui. Às vezes, pessoal, se eu não mencionar seu nome aí, é porque não entrou pra mim aqui, tá? Não é maldade, não. Dá um aceno aí, me chama no WhatsApp aí, enfim. Faz alguma coisa aí da sua vidinha, mas não é culpa minha não é porque eu pulo o seu nome não, tá bom? Bom, como você já viu, hoje temos um convidado especial aqui, e o nosso louvor hoje vai ser bem diferente, né? Espero que você não tenha só ouvido, mas que você possa ter cantado também. Então nós vamos colocar o pastor Lucas mais uma vez, ele mandou os vídeos para mim aqui, e ele já está prontinho lá para entrar ao vivo, e ao final da palavra ele vai ministrar um louvor, aí nós vamos ter a oportunidade de louvar e cantar. Então, louve agora com Renova-me.
Antônio, renova-me, Senhor, renova-nos, Senhor, é isso aí. Já não quero ser igual. Que louvor maravilhoso, né? Louvor maravilhoso. E olha, na live de domingo, já vou avisando, presta atenção, na live de domingo vai ser uma live especial, vai ser uma live cantada, tá bom? Vai ter bastante músicas que a gente separou aí, antigas, né? Novas também, antigas, enfim, nós vamos focar um pouquinho sobre o céu, tá? Então já vai se preparando, já convida alguém aí que precisa ouvir do Evangelho de Salvação, ouvir sobre o céu. Nós vamos falar um pouquinho, tudo vai girar em torno disso, porque hoje a galera tá com medo de morrer, né? Tá com medo de pegar coronavírus e morrer, sabe? Acho que não tem certeza para onde vai, não tem certeza da salvação, é o tipo de coisa que não pode, né, minha gente? Não pode. E porque não tão... A teologia é rasa com relação ao céu, às coisas futuras, tem que ter convicção do que você está fazendo aqui. Você está de passagem aqui, meu irmão. Você não está para ficar aqui fazendo... como é que é? Fazendo amigos, estabelecendo residência nessa terra, nesse mundo, não. Você está de passagem. Nós somos peregrinos aqui, né? Deixa eu ver se chegou mais alguém na nossa live aí. Bom, o Zé Antônio está com o Júlio. Ei, Zé Antônio! Deus abençoe. Ô Zé Antônio, você tá me devendo um vídeo, hein, Zé Antônio? Ó, Zé Antônio. Ô, Zé Antônio. Olha, tá mancada, hein, Zé Antônio? Queridíssimo irmão Zé Antônio, um abraço pra você. Querido irmão da nossa igreja, tá com o Júlio lá. Deus abençoe, viu, irmão Zé Antônio, Júlio. Um abraço pra Danilo, um abraço pras meninas, tá? Isabela e Yasmin também. Deus abençoe vocês ricamente, né? Patrícia, os meninos estão assistindo aí. Ô, Tiago, você ainda não passou, Tiago. Você tá dormindo, você não tava dormindo, Tiago? Manda a notícia aí, Tiago. Que história é essa aí, Tiago? De dar bom dia em plena 8 horas da noite, Tiago. Ó, vai esclarecendo aí, Tiago. Deixa eu ver aqui no WhatsApp, no celular, se mais alguém está aqui, para a pessoa dar um oi, porque às vezes as pessoas reclamam, eu entro lá, ninguém fala nada, que não sei o que, e aí não é, que às vezes pula aqui, não aparece. Ó, a Yara, ô tia Yara, tudo bem? Que bom, tia Yara, que você entrou, Deus abençoe, muito bom, graça e paz, tá dando umas risadas aí, né? Quem der, não vou falar nada não, hein, vou falar não. Falou que seu cabelo tá crescendo rápido, que peruca. Meu cabelo é peruca. Quem é que tá falando esse negócio de peruca? É o Zé Antônio? Isso é coisa do Júlio. O Zé Antônio jamais falaria um negócio desse. O Zé Antônio é um homem de Deus, mas o Júlio é um careca despeitado. Então eu tenho certeza que essa história de peruca é do Júlio, porque o Zé Antônio não ousaria fazer um negócio desse. Viu, seu Júlio César? O do senhor tá guardado. Deixa eu dar um abraço pro Tarcísio aqui. Querido Tarcísio, não sei se tá vendo a gente ou não, entrou aqui. Tá onde, Tarcísio? Tá no Uruguai, tá no Chile. Tarcísio é um querido irmão cristão, caminhoneiro, agora tá lá em Fortaleza, tá rodando esse Brasilzão aí. Ô Tarcísio, manda um salve aí se tiver algum canto aí, avisa a gente aí pra gente falar aqui, tá bom? Bom, Deus abençoe a todos os irmãos aí, tá? Ah, foi o José Antônio? José Antônio, então o senhor tá colocando as asinhas de fora igual o seu Sérgio Moro, né, seu José Antônio? Olha só, eu não sou o Bolsonaro não, viu, seu José Antônio? Rafael Marques entrou, um abraço pro Rafael Marques, deixa eu dar um aceno pra ele aqui. É porque é do meu computador aqui. O Breno também tá com a gente, um abraço, Breno. Gisele, Deus abençoe, Gisele, grande Gisele, querida Gisele. Dá um abraço pro pessoal ali de Guariba, tá bom? A Agatha Cristina também entrou com a gente. Então vamos lá, mais um louvor aqui. Vim para adorar-te, cante e adore ao Senhor nesse momento. Aproveite a ministração do pastor Lucas e depois do Vim para adorar-te, ele vai estar conosco aqui para conversarmos um pouquinho, para ele ministrar a palavra do Senhor na sua vida, tá bom? Adore ao Senhor nesse instante.
boa! Deus seja louvado. O Senhor é bom demais, o Senhor é bom. Vim para adorar-te, que a sua vida possa ser um constante marco, um constante momento de adoração ao nosso Deus. Deixa eu dar um oi para a galera que entrou aqui, né? Deixa eu ver quem está aqui com a gente aqui. Rafael, já falei. A Kátia Aguiar, querida amiga de juventude, adolescente. Deus abençoe você, Kátia. Saudade de você, do maridão, viu? Um abraço para vocês, viu? Eram companheiros ali da Sudorcap, eles eram no Jardim Ingá. Vocês estão no Morumbi agora, né, Kátia? Bom, Deus abençoe vocês aí. Saudade e vindo pro interior apareça. O William tá com a gente aqui. Abraço, Will. Nevinha Souza, querida irmã Nevinha, foi minha ovelha, né, irmã? Deus abençoe você ricamente, viu? Um abraço para toda a sua família. Muito bom ter você por aqui. A Priscila também está com a gente, a Cavalieri, foi minha ovelha, esposa do Fabinho. Beijão, Pri, para Nicole também, filhinha dela. Nazinha está com a gente, a Rosivone, a Bimael Filho está conosco aqui também. Deus abençoe todos vocês. Irmã Vera, anda sumida, hein, irmã Vera? Graça e paz, pastor. Irmã Vera, o casório está confirmado para maio, irmã Vera. Ó, vamos encerrar a quarentena comendo bolo de casamento, hein, irmã Vera? Olha lá, irmã Vera, não pode furar com a gente não, irmã Vera. A irmã Vera tá apaixonada. Irmão, ó, você que tá aí, sobe o coraçãozinho, porque a irmã Vera tá apaixonada, vai casar, irmã Vera. Então sobe o coraçãozinho agora aí, vai, sobe, enchendo o coraçãozinho a nossa live aí. O amor está no ar. O Lucas depois toca uma música romântica aí, porque tem mulher apaixonada que vai casar aqui na nossa live. Samuel Cunha tá com a gente, pastor Rúlio também tá conosco aí. Hoje é uma noite especial aqui e sem mais delongas, eu vou chamar aqui o meu querido amigo, pastor Lucas Jesus. Deixa eu chamar ele aqui agora. Pronto! Espera um pouquinho. Olha aí! De Lucas boa noite para Lucas. Boa noite, lindão. Graça e paz. É verdade, de Lucas para Lucas. Que saudade de você, viu, pastor? É verdade. Que honra! Honra é minha, cara, receber você. E como é que você tá, lindão? Graças a Deus, tudo certo, tudo bem. Na bênção aqui, só com saudade. A saudade é que é o que tá pegando nesses dias aqui, viu? Pô, é verdade, a gente fica preso, né? Mas você tava zanzando por isso, tava em São Paulo esses dias, né? Agora você chegou aí pra Arroio do Meio, né? Arroio do Meio, cara, pois é, na verdade nós... Arroio do Meio, fala pra mim aí. Meu Deus, pastor Lucas, isso é uma longa história. Na verdade nós fomos fazer um trabalho, o senhor sabe que nós somos missionários antes de pastorear a igreja, nós tínhamos um chamado missionário e nós fomos fazer um trabalho na Argentina. Nós fomos morar na Argentina, fomos cuidar de uma igreja lá, e nessa que nós saímos para cuidar da igreja, nós ficamos quase 2 anos lá. E quando nós resolvemos voltar ao Brasil, Deus nos deu uma palavra para voltar ao Brasil. Na verdade, nós queríamos voltar, mas não queríamos voltar para São Paulo. Imagina, eu cresci em São Paulo, amo a cidade de São Paulo, minha família toda, minha parentela, né? Toda de São Paulo, Pirituba. E o que acontece? Só que, mesmo sendo a família toda daí, da região aí de São Paulo, na verdade, nós queríamos algo novo, eu e minha esposa, né? E Deus nos deu uma direção para ir para o Rio Grande do Sul. Nós conhecemos alguns pastores amigos ali, e aí nós entramos em contato com eles, falou assim, ó, estamos voltando ao Brasil e queremos congregar aí com vocês. E aí eles nos aceitaram, nos receberam, e nós viemos a uma cidade chamada Arroio do Meio. Arroio do Meio nós estamos a mais ou menos 110 quilômetros de Porto Alegre, da capital aqui do Sul. Sentido, né? Serra Gaúcha? Serra Gaúcha, eu tô a 2 horas de Gramado, tô a 40 minutos de Bento Gonçalves. Oh, que belezinha, hein? Então já tenho que passar férias. Já tenho que passar férias, que beleza. É isso aí, ó. É isso aí. Tá todo mundo convidado para vir. Quando vier para cá, passar umas férias aqui com a gente. Oh, que beleza, pastorzão. Pô, a gente se conheceu, deixa eu ver, faz muito tempo. Agora, eu não vou lembrar em que evento foi. Eu sei que você tava no Cancion, né? O Léo também estava lá, vocês tocavam junto, não foi isso? Foi um evento, acho que da igreja. Na verdade, nós estávamos. Né? Na Ilha do Chaves, exato. Nós estávamos. Eu e o Léo estudávamos juntos ali. E nós fomos num acampamento da Ilha do Chaves. O senhor foi pregar. Ah, é verdade, é verdade. Imagina, faz bastante tempo. Foi em 2008. Acho que naquele retiro eu falei sobre os sonhos de Deus, em saber se a nossa vontade, o sonho, alguma coisa assim, não foi? Eu não vou lembrar, meu amado. Essa parte, pô, a memória foi tão fraca que você nem lembra, né, cara? Não, é que a verdade foi, eu acho que a minha memória que tá um pouco fraca mesmo, viu? Não, você tem que falar assim, a palavra foi tão boa, poderosa, né? Que me desconcentrou. Isso aí, foi isso aí.
É verdade. Desde então eu tenho acompanhado esse menino, né? E aí, nesse meio do caminho foi que Deus. Porque naquela ocasião você não tinha um chamado pastoral, né, Luquinhas? Isso aí veio depois, Não, né? não, isso vem depois. Na verdade, naquela época eu estava iniciando o curso teológico, estávamos iniciando a carreira musical também. Quando eu falo carreira musical, no aspecto ministerial também ali, por causa Sim, do Cancion, né? Então estávamos dando início mesmo. Claro, eu já tocava sax naquela época, porém, na verdade, ali foi um começo de tudo, né? Foi quando nós iniciamos tudo. E ali, graças a Deus, Deus deu uma direção muito grande para nós. A partir dali, Muito né? legal, muito legal. É. Mas deixa eu te interromper um pouquinho, só rapidinho, para falar um negócio para quem está assistindo a gente aqui agora. É o seguinte, o Lucas, eu desafiei ele aqui, ele já separou uma música para o final da ministração, ele vai tocar com a gente ao vivo aqui, tá? É isso aí. Mas ele vai deixar você escolher uma música. Então você que está assistindo a gente aqui, né? Ô Luquinhas, dá 2 ou 3 músicas que você tem o playback aí, eu vou deixar que eles escolham aqui uma ou duas. Fala aí que eu vou anotar. Olá, aqui. ó. Eu tenho algumas aqui, tá? Eu vou colocar. Fala Vamos aí. ver, ó. Eu tenho Agnus Dei. Não, Agnus Dei é minha. Agnus Dei é minha. Eu já ia falar pra você fazer a capela. Já ia fazer, É minha. não, Então, né? Agnus Dei ninguém Então, ó, escolhe, Agnus- que é do pastor. Escolhe É uma da isso aí, ó. outra aí. Ó, eu tenho Rompendo em Fé, eu tenho Teus Olhos Revelam que eu tenho Cobre-me. O que mais que eu tenho aqui? Aclame ao Senhor, nós tocamos ali ao vivo, né? E é isso aí. Então, vamos ficar com essas 3 então. Agnus Dei é minha, fora a sua que você escolheu. Então é o seguinte, ó, você que está ouvindo a gente aqui na live, eu vou conversar com o pastor Lucas depois, né? Então você é o seguinte, vou continuar conversando com ele. Eu vou olhar depois os que mais tiver voto aí, Rompendo em Fé, ou Cobre-me, ou Teus Olhos Revelam que És. Uma É isso aí. dessas 3 você vai escolher, ele vai tocar ao vivo aqui. Fora a Agnus Dei, que é um presente que ele vai me dar de amigo por amigo, né? E veja, olha que interessante. Nós dois somos pastores, os dois com o mesmo nome, né? Eu sou lindo, ele é feio, mas ele tem um talento maravilhoso de tocar e eu não tenho. Então você vê que com a balança. Eu acho que foi o inverso aí, ó. Eu acho que essa parte tá ao contrário aí. Não, pastorzão. Não, você Não, e o pastor Lucas, eu fiquei sabendo que tá de peruca também. Tava escutando algo ali, não entendi. Me explica isso aí. Você vê, olha só. O diabo assopra na orelha das pessoas, o negócio contamina a live aqui, chega no Meu pregador. Agora eu vejo que você não tá vigiando muito não, né, Valas? Você vai ministrar a palavra, você tá vigilante aí, né? Você vai nessa conversinha fiada aí, né? Tô Mas, só enfim, de olho aqui, viu? Olha, pastor Lucas, eu vou te falar uma coisa. Você eu resolvo depois. Agora, esse tal de Zé Antônio começou essa fofocaiada aqui toda com esse Júlio, essa maledicência, eu vou resolver daqui a pouco. Meu Que Deus, eles é isso aí. estejam juntos. Não, eu tenho um cajado que eu dou pra quebrar na cabeça de alguém. Mas, ô Lindão, me fala aí, como é que é o nome da sua esposa? Depois você me manda, eu sei que você toca e ela canta, tem uma voz maravilhosa. Eu tenho um CD que você me mandou uma vez aí, tá guardado aqui, cara. É Maíra, né? Maíra Oliveira, isso aí. Show de bola. Aham. É, a verdade, São Paulo, a Maíra, tá aí? ela é de São Paulo também, nós nos conhecemos em São Paulo. E hoje a verdade, ela canta, ela tem algumas músicas. Recém nós finalizamos um projeto também de uma canção nova que nós gravamos em São Paulo. Agora nós estivemos em São Paulo. O que aconteceu? Nós fomos de uma viagem, nós tínhamos uma conferência de missões para pregar. E aí justamente no dia que nós chegamos começou toda esta situação de pandemia. Entendi. E aí acabamos ficando em casa. E nesse período aí Deus nos deu mais uma canção e nós produzimos, gravamos, fizemos um clipe. Está lá como Levanta Ó Brasil, o nome da canção. Muito bom, muito bom. Depois você deixa aqui, tá, o seu canal. Eu achei seu canal aqui no YouTube. E a gente acompanhar seu ministério aí, tá bom, meu querido? Amém, meu irmão, amém. Agora me fala como é que foi sua experiência. Você também teve no Chile, né? Um desses vídeos que você gravou aí, uma bandeira do Chile. Como é que foi a sua experiência missionária aí? Agora, só, você tá com quantos anos? Eu tenho 30 agora. Eu ia falar 29, mas é 30. Olha que interessante, de 10 em 10 o cara vai pulando, né? Meu Deus, eu ia falar 29 aqui, ó. O cara que tem problema com a idade de 20 vai pra 30. Ele fala 20, o Pô, Espírito Santo cutuca, fala a verdade. Cutuca, 30, epa, 30, né? 20, Olha, 30. 20, 30. É jovem, um menino ainda, né? Como é que foi É essa um jovem, né? Como é que foi essa experiência? É interessante que o Cancion, né? Como é que é o nome do menino lá do Cancion? Esqueci o nome dele. O Fábio. Não, diretor? desculpa, lá no México. Ah, o Meni Escobar.
É ele? Não, O não é. Marcos Witt. Marcos Witt é um grande exponencial, né? De adoração, né, cara? E o Canção tem ligação com o Marcos Witt, não é isso? É isso aí. É. Então, e é interessante. Ele é o diretor-geral, né? Ele é Diretor-geral, o né? cofundador, aham. E aí eu tava, inclusive eu achei na live de domingo vai ter um louvor que o Leozinho tá ministrando na igreja de Guarulhos, né? E é muito bacana porque quem acompanha o Canção vê, porque o Canção é uma escola de louvor e adoração, né? De louvor e adoração, é isso aí. Então, você percebe, e o Leozinho arrebenta na ministração, né, cara? O Leozinho, nossa, mandou muito bem. Ele tá ministrando Sou Feliz. Nem sabia. É verdade. Ele já arrebentava no piano, no teclado e cantando também, né? E você no sax. E é interessante, meus que depois você vai acompanhar as pregações dele. Tem pregação que o sax entra no meio. É muito bacana, né? A adoração mesmo, você sente a unção de Deus, porque esse menino é um menino de Deus, né? Mas, Luquinhas, conta pra gente aí como é que foi a sua experiência missionária, né? Na Argentina, no Chile. Como é que você esteve lá? Como é que você foi parar lá? O que Deus Pastor fez Lucas, por lá? essa é algo que queima muito em nosso coração, né? Na verdade, Deus, ele nos... Desde muito pequeno, assim, na verdade eu nasci praticamente dentro da igreja, né? Não ia falar um berço cristão, mas o berço não era crente, mas eu nasci ali dentro da igreja, desde pequenininho, minha tia é pastora, então sempre me ensinando, sempre nos moldando à luz da palavra, né? E eu lembro que algo interessante aconteceu, eu tinha 9 anos de idade, quando eu estava... O Instituto Canção tinha acabado de fazer as primeiras conexões aqui no Brasil, e eu estava numa reunião, até quem era da igreja Batista, da época que eu estava, e ali na Lapa, e em São Paulo, e de repente tinha um homem pregando, tinha um rapaz pregando, ele era do México, falava em espanhol, e era chamado Manny Escobar, por isso que eu citei ele. E ele, no final da ministração dele, ele estava falando assim sobre o poder do campo missionário. Foi esse o tema da mensagem dele. E no final daquela mensagem ali, ele me procurou, e ele chamou todo mundo pra frente, falou assim, vem aqui pra frente, você quer receber uma oração? E eu lembro que eu era tão pequeno, eu tinha 9, eu fui lá pra frente pra receber uma oração. E eu nunca vou esquecer que aquele dia ele olhou pra mim e pegou e falou assim, o Senhor manda te dizer uma coisa, que a partir de hoje o seu coração começa ao campo missionário. E ele pegou e falou assim, e se prepare que a Argentina espera por você. Cara, eu tinha 9 anos de idade, imagina, e nunca que imaginava que faria algo no campo missionário. E eu lembro que passaram-se os anos, eu fui estudando, fui buscando, fui lendo, e eu lembro que quando... Isso sempre queimando muito o nosso coração. Quando eu entrei no Canção, o Canção deu um start, porque ali eu comecei a estudar um pouco de espanhol, tinha um professor de espanhol ali, eu fiz aulas particulares de espanhol, então assim, eu comecei a me desenvolver, e quando eu conheci a Maíra, ela também tinha o mesmo chamado, a mesma vocação, o mesmo desejo, e de repente surgiu uma oportunidade de nós irmos por uma viagem com um povo, uma galera que estava indo para lá. E aí nós aceitamos, pagamos o valor ali da passagem, e nós fizemos muitos contatos ali no Chile, e grandes coisas aconteceram ali, nós vimos sinais, prodígios, nós vimos curas acontecendo ali nessa primeira viagem. E nessa daí que nós fomos para o Chile, a primeira viagem, perdão, quando nós voltamos do Chile, nós recebemos um convite para irmos para a Argentina. Ia ter um evento lá, eles queriam que eu fosse tocar sax, e eu acabei indo. E ali na Argentina eu conheci o pastor Éder, que é o pastor da igreja Airplan, que fica em Santiago del Estero, uma cidade no norte da Argentina, uma cidade bem, bem pobre lá. E aí ele fez um convite para nós. Nós não éramos casados ainda, nós sempre que viajávamos em equipe. E aí ele falou para nós, não gostaria de vir morar para cá, conhecer, vir trabalhar junto com a gente. Eu falei, pastor Éder, vontade eu até tenho. Eu falei assim, o problema é que eu ainda não sou casado. Ele falou assim, não, isso é o de menos. Ele falou assim, vocês casam, vêm pra cá. E eu falei, tá, mas o que o senhor pode nos ajudar? Ele falou assim, não tenho nada pra te dar. Eu falei, tá, e eu faço o quê? Ele pegou e falou assim, cara, vem que a gente vai arranjar uma casa pra você morar aqui, e o que a gente comer, você vai comer. E eu falei assim, então amém. Eu falei, então vamos fazer isso. Aí cheguei em casa, conversando com a minha esposa, falei, Maíra, Porque não era esposa ainda, né? Não era esposa, exato. Falei assim, Maíra, o Éder falou isso, ele convidou a gente pra... E o que você acha? Ela pegou e falou assim, eu acho que ainda não é tempo. Eu falei assim, mas por quê? Ela pegou e falou assim, porque ainda não tenho... A gente não tem casa, a gente não é casada e casado, isso. Eu falei assim, Maíra, vamos orar.
Isso era mais ou menos em outubro. Novembro, o Éder viajou da Argentina para São Paulo, e quando ele chegou em São Paulo, ele, conversando ali, ele fez a proposta novamente, e naquele dia ali o Senhor confirmou no nosso coração, através da palavra, e nós fomos, a verdade, impactados com o que o Senhor tinha nos dito. Isso em novembro. Então nós falamos para ele, não, então nós vamos viajar. Ele falou assim, só que é o seguinte, a gente não pode ser depois de março, tem que ser antes de março. Eu falei, não tem problema. Então a gente começou a organizar nosso casamento. Então a proposta veio no final de novembro para março, no dia 4 de março nós casarmos. Que ano era isso? E aí nós, 2017. 2017. Aí nós casamos, saímos de lua de mel, ficamos 7 dias de lua de mel. Quando voltamos, arrumamos as coisas e saímos por campo missionário. Que benção. E aí viajamos pra lá e ali moramos quase 2 anos. Deu 1 ano e 8 meses, mais ou menos, ali. E foi algo impressionante. Nós estávamos numa cidade muito pobre, uma cidade, a segunda cidade mais quente do mundo, tá? Era uma cidade chamada Santiago del Estero. É o norte da Argentina, está no mesmo nível do deserto do Atacama, do Chile. Caramba. Então, a verdade, chegava no verão, a gente chegou a pegar 55 graus ali no verão, mas Nossa. tinha dias ali, o pastor Éder, por exemplo, presenciou um dia que chegou a 68 graus, eu tô falando de 68 graus no termômetro, tá? Fora a sensação térmica. A sensação térmica é maior ainda, né? É muito maior, então, assim, foi um período de muita experiência, foi um período de muito aprendizado, assim, resgate de jovens. Nós estávamos lidando com jovens, como a cidade é muito pobre, é uma cidade muito idólatra, né? Então eles batem muito na idolatria, os jovens desde muito cedo fazem pactos, então, assim, nós lidamos com jovens ali com suicídio diário, sabe? A gente teve jovens que estavam na igreja conosco, que se suicidaram em praça pública, então, assim, a gente lidava com tudo isso um pouco mais ali. Mas foi um aprendizado impressionante, foi algo que Deus nos proporcionou para estar ali, né? E eu acho que é uma coisa, a experiência que você deve ter deve ser profunda, porque, veja, eu tenho um livro, né, que chama o louvor, a força explosiva do louvor. E o louvor, ele liberta, né? Então eu fico imaginando você, além de ministrar a palavra de Deus, com o louvor, a unção que vem no louvor é algo tremendo. Deixa eu só dar uma pausa com o pastor Lucas aqui. O pessoal está escrevendo. O nosso líder de comunicação, o pastor, ele é muito engraçadinho, sabe? Aí ele escreveu assim, ó: lindo nome, pastor Lucas Jesus, de sua esposa. O Daniel, o seu engraçadinho, o nome da esposa dele é Maíra. Tem um acento no i, não é Mayra, não. É porque a esposa dele chama Mayra, viu, pastor Lucas? Então o bonitão que tá fazendo propaganda da mulher dele aqui, enfim. Mas, ó, o pessoal que tá nos assistindo na live... deixa eu fazer outra coisa. A Kátia Aguiar aqui, que eu falei errado, viu? A Kátia Aguiar que entrou... é homônimo da que eu falei, mas a Kátia Aguiar é a queridíssima Kátia Aguiar lá de Vitória, do Trio Hebron, viu? A irmã da Cristiane, a doutora Kátia, viu, Kátia? Desculpa, Kátia, eu não tinha visto sua foto aqui, não. Depois eu vi a foto, você até acenou aqui. E na minha sala aqui tem a Viviana, o Fernando Crescencio também está com a gente, um abraço. A Maíra Oliveira de Jesus está aqui também, a queridíssima Maíra. Ô Luquinhas... Meu Deus, a mulher mais linda de todas. Não é porque é mais linda, é a minha, né? Então você desculpa aí. Mas, ó, depois você manda pra mim o link, se ela tem canal, porque eu queria baixar umas músicas que ela canta pra gente colocar na nossa live. Ela tem uma voz maravilhosa, viu, a Maíra? Quem sabe a gente também tem a oportunidade de ter ela aqui ao vivo. O Lauro Calor, é isso? Tá com a gente. É isso aí, é meu sogro esse aí também. Sogro, ô Lauro, sogrão meu sogro. Do pastor Lucas, Deus abençoe. Rochelle também está conosco aqui. A Gisele já passou, já falei. Tal, a Nazinha, tal, beleza, Maíra lá. Tá todo Pastor Lucas, aqui. tem uma pessoa perguntando aqui se a música Cobre-me é a música Descansarei. É isso aí, é Descansarei. É, Descansarei, é isso aí. Descansarei, é essa, né? Pois ser. Isso aí. Deixa eu falar pra você que tá assistindo a gente aqui, hein? Tá praticamente um empate técnico aqui entre as 3 músicas, hein? Tá praticamente Olha aí, meu Deus. Empate técnico aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, Luquinhas, manda Agnus Dei agora e o pessoal vai poder ir escrevendo aqui a música que quer. Depois nós vamos conversar mais um pouquinho, aí vocês vão tocar a música escolhida. Vou deixar você fazer a palavra depois e ao final você toca a que você escolheu pra gente encerrar. Pode ser, meu amigo? Pode ser, perfeito. Então vamos de Show de bola. Agnus Dei, pastor Lucas ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí, meu. Ô louco, meu. É isso aí. Ô louco, meu.
Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia. Divino Voltou é aqui, o minha avó. Senhor. Deus seja louvado. Meu jovem, que Deus abençoe seu talento. Olha, que te encha de unção, rapaz, porque é tremendo, realmente é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ô, Glória a Deus, glória a Deus. ô Lindão, me diga uma coisa, como é que foi que você conheceu a Maíra? Conta aí pra mim, porque essa parte da sua vida eu não peguei. 2017 eu tava lá no Espírito Santo, não tava mais em São Paulo, fiquei um tempo pra lá. Como é que foi isso daí? Aham. Pois é, olha só, na verdade a Maíra é uma resposta de oração, né? A mulher mais linda deste universo, desculpa as demais irmãs que nos assistem nessa live, né? Mas é o seguinte, na verdade, eu conheci a Maíra foi o seguinte, eu fui convidado um dia em São Paulo a pregar numa igreja, eu fui convidado a ministrar, e nós chegamos ali para ministrar, e de repente, no meio do louvor ali, a verdade, antes de eu tocar sax, ela subiu para cantar. Ela cantou uma música ali, Um cantou e o ali outro foi... então, né? a verdade, ela me cantou. E vai o seguinte, nós vamos agora, aí acabou, você vai entrar com a palavra que Deus colocou no seu coração. No final a gente volta a bater um papo e a gente encerra com você ministrando o último louvor que você escolheu. Perfeito, show de bola. Certo? Então vamos nessa. Tá bom, vamos adorar o Senhor juntos. Cobre-me. Pastor Lucas, não ficou muito alto o áudio aí não, né? Não, tá perfeito. Pode Estava mandar perfeito. ver. Então,
Aleluia! Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa. Aleluia. Você sabe que esse louvor Glória aí, esse louvor é bem... Desculpe. Vamos de novo, hein? Vamos de novo, hein? Pra mim, posso Não ficar te pode ouvindo. soltar outra aqui. Então esse louvor aí é um desafio para nós. A nossa proposta aqui, Luquinhas, é a gente, e Deus continua falando, é exatamente sobre isso, né? O que Deus está falando conosco em tudo isso, em termos de pandemia, nesse isolamento, nessas privações que nós estamos passando. Você vê, a Igreja de Cristo já está quase 2 meses sem congregar. O que Deus está falando, né? O que Deus está falando para nós? Nós vamos voltar a congregar, vamos voltar às nossas atividades da mesma forma de antes, ou será que Deus falou alguma coisa conosco? Então, lindão, que Deus te abençoe nesse momento. Amém. Eu vou deixar você à vontade. Ouvimos o Lucas Adorador, agora queremos ouvir o pastor Lucas pregando a palavra do Senhor. Você fique à vontade, que o Senhor te use com poder. Ao final eu volto Amém. e a gente encerra com você ministrando mais um pouquinho, tá bom? Deus te abençoe, querido. Amém. Amém, pastor Lucas. Amém. Queridos, glória a Deus, que alegria de verdade poder estar juntamente com vocês, compartilhando da palavra. Não há nada melhor, na verdade, do que podermos estar juntos. Sabe que eu tenho falado nestes dias que a igreja fechou, os templos estão fechados por ordem, mas na verdade nós seguimos a igreja, o corpo de Cristo segue ativo, segue tendo templo ou não tendo templo, o corpo segue sendo corpo. Né? E eu tenho pregado isso nesses dias, eu tenho falado isso com a igreja nesses dias, que é um tempo que nós não podemos nos apavorar. É um tempo que nós precisamos entender que o Senhor está chamando, isso que o pastor Lucas recém falou é verdade. Deus está chamando a igreja a viver um extraordinário, está chamando a igreja para voltar ao secreto, voltar a entrar no quarto, fechar a porta e ter uma intimidade com Deus. Né? E eu tenho pregado isso, eu tenho falado sobre este assunto há bastante dias já. Eu entendo que esse período de pandemia, ele vai passar, ele está passando. Né? Eu estava escutando um homem de Deus esses dias atrás, um grande teólogo, e ele estava dizendo o seguinte, que essa pandemia, esse vírus que está vindo, muitas pessoas têm pregado e têm dito, já está chegando o tempo final e nós já estamos começando os princípios das dores. Ele citava algo bastante interessante, que ele dizia o seguinte, após o Covid vai vir outras enfermidades de A a Z. E a verdade, o segredo em tudo isso está como que está a tua fé, como que está a minha fé nestes dias que nós estamos passando por esta situação. É um período que nós vamos passar e até quando nós vamos seguir com medo, temendo? Até quando a igreja vai se calar mediante a estas catástrofes? Até quando nós, cristãos, vamos permanecer calados mediante a isso tudo que está acontecendo? Então, eu gostaria de compartilhar uma palavra, o tema é bem propício que o pastor Lucas me passou, que é "E Deus continua falando". E eu quero citar algo ao coração de vocês nesta live. Eu gostaria de convidar você a orar neste momento, fechar os teus olhos aí onde você está. Quero fazer uma oração rápida contigo e que você neste momento possa ouvir a voz de Deus, que nós possamos meditar nestes versículos, nesta palavra e ouvirmos o Senhor. Feche os teus olhos aí onde você estiver. Quero orar. Pai, nós queremos te exaltar nesta noite, glorificar o teu nome. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós queremos te exaltar porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, estamos passando por um período difícil. Sim, Pai, muitas pessoas têm morrido nestes dias. Quantas pessoas estão com medo, Senhor. Mas, Senhor, o Senhor é o Deus que é o bálsamo de Gileade. Senhor, o Senhor vem com este bálsamo, que o mesmo Deus que faz a ferida, Ele cura. Por isso, Senhor, nós estamos alicerçados na rocha, confiando a Deus, no Deus da nossa salvação. Por isso, hoje, Senhor, nós queremos entregar os nossos corações a Ti e ouvir a Tua voz nesta noite, Pai. Queremos estar conectados, como já estamos, Senhor, adorando ao Senhor, juntamente com esta congregação, tantos irmãos conectados juntamente conosco. E, Pai, nesta noite nós queremos Te adorar, queremos seguir Te exaltando, glorificando o Teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, em nome de Jesus. Amém. E amém. Gostaria de convidar você, se você tem abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 36. Evangelho de João,
capítulo de número 8, versículo de número 36. Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre esse tema e Deus continua falando. Diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Novamente, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente você vai ser livre, sereis livres. Até aqui. Essa é uma passagem muito interessante. Nós estamos falando sobre esse tema e Deus continua falando. E nós vemos aqui que no Evangelho de João, esse versículo de número 36, ele tem duas chaves muito importantes para os dias atuais. Essa é uma chave, eu lendo todo o Evangelho de João, nós vemos preciosidades, nós vemos palavras-chave, mas aqui os meus olhos brilharam porque aqui duas palavras, duas verdades que estão acopladas neste texto. E aqui está dizendo o seguinte: a primeira chave é se verdadeiramente você vai ser livre. Ou seja, ele está usando a expressão de uma verdade, uma liberdade, ser livre verdadeiramente. E a outra chave é, para que você seja livre verdadeiramente, o Filho tem que te libertar. Então são duas chaves interessantes. Para que eu seja livre verdadeiramente, o Filho precisa me libertar. Por que eu estou usando estas duas chaves e por que os meus olhos brilharam nestas duas chaves? Porque muitas vezes, nos dias atuais, nós estamos vendo pessoas quererem ser livres, mas elas não são livres verdadeiramente porque não está sendo livre pelo Filho. Porque o Filho não está libertando, o Cristo não está libertando. Muitas vezes estão tendo as inverdades dentro da teologia, as inverdades dentro do corpo, que eles estão pregando uma liberdade que não procede de Cristo. E isso é muito interessante. Se a ênfase está verdadeiramente eu vou ser livre, significa que existe um outro tipo de libertação que não é verdadeira, que ela pode ser falsa. Porém, nós temos que entender como João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai vir ao Pai senão por mim. Então o Senhor está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai conseguir chegar ao Pai se não for por intermédio de mim. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes as pessoas estão vivendo, querendo ser livres de outras formas, sem ser por Cristo, sem ser por intermédio de Jesus. E eu vou usar um exemplo, claro, da própria Bíblia Sagrada para que você entenda. Olha só, o Evangelho de João ainda, no capítulo 5, voltando algumas páginas aí, relata a história de um paralítico que estava há 38 anos enfermo, que se achava enfermo, em volta do tanque de Betesda. Diz assim no versículo 1 até o 15, ele diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e ora em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, 5 coberturas, e neste jazia grande multidão de enfermos, de cegos, mancos, ressecados e esperando o movimento da água. Olha só, eles estavam esperando o movimento da água. Porquanto, versículo 4, um anjo em tempo descia ao tanque, movia a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água era sarado de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Preste atenção, ele se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes, você quer ser curado? Você quer ficar são? O enfermo respondeu então: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada que me jogue no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado, e o texto segue dizendo aqui. Até aqui, preste atenção que Jesus, ele segue falando. E Deus, ele continua falando por intermédio de Cristo naquele momento. Você imagina que Jesus, ele está indo para uma festa. A Bíblia está dizendo bem claro que havia uma festa naquele momento entre os judeus.
Havia uma festa que todos os judeus se reuniam naquela época para festejar. Existia um momento de alegria na cidade, existia um momento de alegria nas ruas, existia um momento de celebração em todos os lugares que eles estavam passando. Porém, Jesus, ele subia para aquela festa todos os anos. E Jesus, ele chega até o local da festa e ele para um momento em Jerusalém e ele fala o seguinte: opa, eu vou descer até Betesda, porque eu sei que ali tem um tanque, que segundo a tradição deles, em momento, em tempo, um anjo desce e se movimenta, e movimenta a água. E ali tem muitos enfermos, então eu vou descer. Jesus sai do momento de festa dele, Jesus sai daquele ambiente de alegria que a cidade estava passando, e Jesus desce então até Betesda. Ele vai até o tanque nomeado Betesda. E esse momento que ele chega ali, a Bíblia está relatando que tem uma multidão de enfermos. Preste atenção que quando a Bíblia fala de multidão, ele não está falando de 2 ou 3, ele está falando de muita gente. Muita gente, por exemplo, quando Jesus caminhava, tinha 3 a 5 mil pessoas que seguiam Jesus, mas neste momento aqui a Bíblia está falando de uma multidão, então tinha muita gente, tinha cegos, paralíticos, mancos, coxos, existia todos os tipos de enfermidade, inclusive uma pequena gripe, uma dor de cabeça, estavam ali os enfermos. Muitos destes enfermos que estavam ali, eles já eram desenganados da medicina. A medicina já não olhava mais para eles, já não tinha mais solução para aquela época. E aí é interessante que Jesus chega e Jesus começa a falar com este paralítico. E Jesus olha para o paralítico, sabe da situação, e ele faz uma pergunta para o paralítico. E a pergunta de Jesus é: você quer ser curado? Você quer ser sarado por completo de qualquer enfermidade que você esteja passando? Você quer ser são? E é interessante aqui, que neste momento, neste exato momento, quando a Bíblia fala que Jesus pergunta, preste atenção, Jesus está com a cura, Jesus é a cura. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Agora preste atenção, a pergunta de Jesus para ele é uma pergunta que vai mudar a história desse paralítico. E a pergunta de Jesus é: você quer ser curado? Você quer ser agora livre de qualquer enfermidade? Preste atenção, ele está falando com o paralítico, mas o paralítico não sabe que Jesus vai curá-lo. O paralítico parece que ele não entende o movimento, ele não sabe se mover, ele não consegue entender isso que está acontecendo. E Jesus olha para ele e fala assim: você quer ser curado? Agora preste atenção em algo, a resposta está no paralítico. A cura deste rapaz de 38 anos que estava enfermo ali, não sabemos exato a idade dele, a cura dele estava em sua resposta. Estava na sua resposta. Ele fala assim: Jesus, eu não tenho ninguém para me jogar na água quando o movimento acontece. Ah, quanta gente nos dias de hoje está buscando movimentos. Quantas pessoas estão querendo movimentos, estão esquecendo a verdadeira palavra, a origem verdadeira da Bíblia Sagrada. Ei, eu tenho falado uma coisa que eu sempre medito nisso. Você quer falar com Deus? Dr. Russell Shedd falava muito sobre isso. Você quer falar com Deus? Ore. Agora você quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Esses são dias que o Senhor está tirando a igreja dos templos para você poder congregar com a tua família. Agora, neste momento que você está na sua casa, me ouvindo, você que está aí, eu não te conheço, você que está me ouvindo neste momento, eu quero te convidar a, nestes dias, poder responder ao Senhor. Sabe qual que vai ser a tua resposta nestes dias? Senhor, eis-me aqui, eu estou dentro da minha casa, não importa a situação, mas eu vou ter tempo de comunhão com a minha família. Responda à altura para o Senhor. Responda, sabe por quê, meus irmãos? Porque senão nós vamos de culto atrás culto, culto após culto, esperando palavras, sendo que culto é lugar de entrega. Então eu e você, junto nestes dias, podemos entregar verdadeiramente ao Senhor um culto racional, um culto verdadeiro a Ele.
Agora, sabe como que eu posso cultuar? Porque eu entendo algo. O meu ministério, sabe onde começa? Não em cima da plataforma, quando eu estou com o microfone pregando. O meu ministério não começa quando eu estou com o meu saxofone tocando. O meu ministério não começa quando eu estou nas conferências, ou na igreja, ou na minha congregação. O meu ministério começa quando eu estou dentro da minha casa, com a minha esposa, com a minha família. E junto com ela nós temos as revelações dos céus. Porque aí começa o verdadeiro homem e mulher de Deus. Então Deus, nesses dias, está perguntando para nós: o que vocês querem? O que vocês precisam? O Covid-19, coronavírus é perigoso, tem complicações. Eu não estou negligenciando isso, mas eu quero te dizer uma coisa: vamos passar por isso, sabe como? Dando glórias ao Senhor. Agora, você quer passar por isso em vitória? Quer passar por isso em honra? Comece a cultuar com a sua família. Não esqueça da verdadeira origem do teu chamado. Entrar no teu quarto, fechar a tua porta. A resposta deste paralítico é interessante: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que me joga nesse movimento. Eu não tenho ninguém que me joga dentro da água. Há uma tradição que dizia que o povo daquela época, eles contratavam escravos para ficar ali. Aquele povo já não tinha mais condições financeiras, a medicina já tinha desenganado, e há uma linha que eles falam que eles contratavam escravos para jogar aqueles que compravam posses próximo do tanque e jogavam aquelas pessoas mais próximas. Agora você imagina o paralítico, quantas frustrações ele não passou. Quantas frustrações ele não passou. Porém, preste atenção, ele passou por frustrações, mas Jesus chegou. Jesus chega na história deste rapaz. Olha só, passou por dias difíceis, passou por dificuldades, mas Jesus chega. E quando Jesus chega, a história deste rapaz é mudada, porque Jesus pergunta para ele: você quer ficar curado? E Jesus olha para ele e pega assim: pega o teu leito e anda. Vamos, pega o teu leito e anda. Agora, é interessante que nós vemos tantas situações nos dias atuais, se nós nos atentamos a estas situações, nós nos atentamos você liga a televisão hoje, neste exato momento, você coloca no canal de notícia, você vai se deparar que tem inúmeras pessoas falando somente de desgraça. Existem inúmeras pessoas falando somente da pandemia, da situação, disso, daquilo. Agora eu quero te falar uma coisa, querido. Fecha a porta do teu quarto nesta noite, entra em secreto com Deus e com a tua família. Vamos ter um tempo agora de sermos verdadeiro corpo, sermos verdadeiramente os pequenos Cristos nesta terra, receber as palavras, as diretivas dos céus por intermédio da palavra de Deus. Olha só, eu vou encerrar aqui para te dizer uma coisa. É interessante uma passagem, Marcos, capítulo 4, versículo de número 35 ao 40, que ele fala que Jesus olha para os discípulos e fala assim para os discípulos: ei, é o seguinte, entrem no barco e vamos passar para o outro lado. Ok? A palavra de Jesus é o seguinte: entrem no barco e nós vamos passar para o outro lado. A palavra de Jesus já está no futuro. Passamos lá para o outro lado. Nós já vamos chegar lá. Olha só, Jesus está dizendo o seguinte: nós vamos chegar lá, entrem no barco porque o nosso destino final já está cravado. Então nós vamos chegar lá. Agora, preste atenção que Jesus, em nenhum momento, ele isenta os 12 discípulos de passar por tempestade. Em nenhum momento Jesus, ele ausenta esses 12 discípulos de passar por períodos de turbulência, de dificuldade. Jesus, muito pelo contrário, ele entra no barco, ele deita a sua cabeça numa partezinha do barco ali e ele dorme. Sabe por quê? Porque a palavra dele é assim: passemos. Agora, preste atenção, olha só. Jesus fala, passemos, e agora no meio da situação difícil, Jesus está dormindo? Ei, querido, eu quero te falar uma coisa. Eu vou te contar um segredo. Jesus está no barco. Ele está no barco. Então é somente você chamar por ele que ele vai te atender. Porque no momento de dificuldade, eles olham para Jesus e falam: Jesus, nós estamos aqui numa turbulência. Está acontecendo algo. Olha só, os ventos sopram forte, as ondas são grandes. E aí ele olha e fala assim: epa, para. Mar, vento, se aquiete. Se aquiete. E automaticamente para. Aquela situação acalma. A situação difícil acalma. Agora, sabe o que eu quero te dizer? Jesus está dizendo para nós nesses dias assim, ó: vamos passar por essa situação difícil. Ei, vocês vão passar. Olha só, passemos para o outro lado. Fica tranquilo. Ó, Covid-19, vai vir outras pandemias de A a Z.
não é palavra maldita, não. Nós vamos ver isso acontecer com nossos próprios olhos. Nós vamos ver muitas coisas acontecendo. Mas preste atenção. Olha lá, passemos para o outro lado. Ah, você está passando por dificuldade, a situação está difícil, eu estou com medo. Ah, sabe que eu quero te falar uma coisa, é bem dita esta canção que eu toquei agora. Descanse, descansarei. Olhe para o Senhor neste dia e fala: Senhor, eu estou passando por dificuldades, passando por dias ruins, mas eu resolvi descansar no autor e consumador da minha fé. Eu resolvi descansar naquele que primeiro me amou. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor para você nesse dia, a palavra de Jesus foi: passemos para o outro lado. E a palavra do Senhor para ti nesse dia é: passemos para o outro lado. O que você quer que eu te faça, diz o Senhor? O que você quer que eu te faça nesse dia? Você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer ser renovado nesses dias? Você quer ter os filhos de volta? Ei, me escute bem, você que está me escutando aí. Preste atenção, o Senhor está te chamando para passar por este período de turbulência, de dificuldade. Mas eu vou te falar uma coisa, Ele não te abandonou no meio da tempestade. E Deus continua falando contigo. Amém? Que Deus te abençoe. Essa é a palavra que eu tenho ao teu coração. Em nome de Jesus. Aleluia! Amém. Glória Aleluia. A Deus. Que palavra tremenda, pastor. Que palavra tremenda. Amém. E olha, eu sei que você não tem, eu sei que pela sua correria aí não tem como acompanhar a gente aqui, né? E também nem precisa. Mas, rapaz... Mas eu tenho acompanhado, viu? Então me perdoa. Olha só. Desculpa, bênção demais. Então me perdoa. Eu digo assim que, né, você está sempre correndo aí, mas o que eu quis dizer, pastor, é que o que você trouxe hoje, veja, a gente não combinou absolutamente nada, né? Só falei mais ou menos o que a gente tem encaminhado, e a tônica é a mesma. Uau. Essa questão da palavra, de buscar a Deus. Você sabe que você falou uma coisa interessante, é o que eu penso, e eu acho que é até interessante a gente juntar as ideias sobre isso, porque nós como pastores temos um desafio. Engraçado que muitos, ao ouvirem a sua palavra, podem achar assim: pô, mas esse cara tá falando que vai ter mais epidemia, mais isso, mais aquilo outro, né? Infelizmente, o pastor Lucas, não sei o que você pensa sobre isso, a igreja do anticristo já está formada. Uau, é isso aí. É a igreja que vai enganar as pessoas para quando o anticristo se apresentar, vai apontar para ele. E essas pessoas vão seguir o anticristo. Veja, eu fiz uma live tempos atrás, aí você me permita só a gente bater um papo, porque eu acho que você pensa igual a mim, e é muito interessante, né? Aqui deixa eu falar uma coisa, eu vou falar para você, porque você me conhece, já ouviu pregando, né? Apesar de eu ser batista, né? E vim de uma tradição histórica, né? Eu não tenho nenhum problema com os pentecostais, né? Você está fazendo parte de um ministério pentecostal, nos conhecemos assim. Uhum. Até porque meu chamado pastoral foi fruto de palavra profética, sabe? Foi um negócio tremendo que um dia, né, eu posso compartilhar. E veja, se a profecia fosse falsa, eu não estaria aqui falando hoje. Já estou há 17 anos como pastor. Então, ou seja, aquela mulher, aquele pastor que profetizaram na minha vida em tempos diferentes, sem se conhecerem, foram profetas de Deus, porque a profecia se cumpriu. Então eu não tenho problema com revelação, por exemplo, igual o pastor que profetizou a você com 9 anos de idade, que você ia para a Argentina, e aí você foi para... Com quantos anos você foi pisar na Argentina? Foi com 25. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: quantos anos você tinha quando Deus te lembrou dessa profecia? Porque eu duvido que você, como criança, ficava lá martelando. Você recebeu aquela palavra profética, depois você foi brincar, fazer aquelas coisas. Claro, teve um momento que Deus te trouxe à memória: olha, agora eu vou cumprir aqui com 9 anos que eu te prometi. Então, assim, essas manifestações do Espírito, eu acredito, eu creio. Mas, quando surgem falsos profetas, nós temos que combater. E olha, é em tempo de crises como essa, não sei a sua percepção, que tem surgido muitos falsos profetas, é muita profetada, é muita profecia de WhatsApp, muita profecia de Facebook. E eu tive que combater uma profecia aqui numa live aqui que eu fiz, que eu não aguentei. Uma mulher
trouxe uma profecia dizendo que Deus estava levantando um exército de intercessores, que era um exército, era o maior exército de intercessores pré-arrebatamento. Olha só, vai ouvir. Pré-arrebatamento, né? Que as pessoas estavam indo para a rua orar, para as praças orar, e que isso já estava acontecendo. E essa profecia, quem levantou essa profecia foi um cara aí que eu não vou falar o nome, por questão de ética, mas ele quis fazer uma alusão ao jejum que foi convocado aí do Nacional. Eu também não vou entrar no mérito, eu já dei minha opinião sobre isso, né, o jejum, que dizendo que aquele ato do jejum era cumprimento dessa profecia dessa mulher que foi feita no ano passado. E aí que Deus ia levar, não ia levar a igreja em partes, que ela ia levar a igreja inteira. Então, o que eu fiz naquela ocasião para instruir meu povo, mas é que a sua palavra é muito propícia a isso. As pessoas hoje, Lucas, elas não querem ler a Bíblia, elas querem receber comida, porção mastigada e são enganadas. Eu gosto de uma palavra que texto sem contexto é pretexto. Dr. Shedd falava sobre isso. Então, a verdade, o que acontece? Eu entendo hoje, por isso que eu amo a tua vida, pastor Lucas, porque eu vejo assim, eu tenho a profecia, cremos nisso, cremos nos dons, mas sem isso daqui a profecia ela não vale de nada. Texto sem contexto é pretexto. Então o que está acontecendo nos dias atuais é que a pessoa pega texto sem o contexto e ela monta o que ela quer. Ela monta a teologia que ela acha bem. Entende? Quer lançar palavras. Verdade. E o problema é que leva uma multidão de pessoas junto, né? Mas sabe que você falou uma coisa interessante na sua palavra? Você falou sobre movimento. As pessoas estão buscando movimentos. E às vezes estão acontecendo movimentos que Deus não está no meio. Veja, tem uma palavra poderosa de Elias. Quando Elias está querendo ouvir a voz de Deus, e veio o redemoinho, e veio as coisas mais barulhentas, Elias se colocou na porta da caverna para ver se Deus estava falando, porque naturalmente poderia ser Deus falando através do barulho, do estrondo. Do barulho, do estrondo. E Deus não estava falando. Deus vai falar com o profeta como? No silêncio. No silêncio. Sussurro, né? Naquela suavidade. Ali Deus estava. Né? Essa falsa profecia aí que eu combati, até na palavra dizia que esse exército de intercessores seriam levantados porque haveria um avivamento antes do arrebatamento, e isso é mentira, porque a palavra de Deus diz que na época que o anticristo vai se levantar, não é avivamento, o sinal não é avivamento, o sinal é apostasia. A igreja vai estar abandonando o barco. A igreja vai estar igual nos dias de Noé, dando-se em casamento, uma frieza e um gelo. Não é avivamento. Ora, se Deus precisasse cutucar o seu ombro aqui, vamos interceder um para as outras, porque eu vou levantar ele, eu vou levar ele inteiro. Se isso fosse verdade, não teria sentido, não teria porquê a parábola das 10 virgens. Uau, é isso aí. Para que as 10 virgens, que 5 estavam vigilantes, 5 não? Para que Jesus contaria aquela parábola? Não é? É isso mesmo, é exatamente isso. A todo momento. Então eu louvo a Deus pela sua vida, porque essa palavra aquece meu coração, vem de Deus. Sabe por quê, pastor Lucas? Porque às vezes você está pregando e às vezes você é censurado. Às vezes as pessoas elas querem ouvir uma palavra de ânimo nesse momento do movimento. E aí João Batista, cara. João Batista perguntou o que para Jesus? João Batista estava preso, perguntou o que para Jesus? Quer dizer, ele não perguntou, mandou os discípulos perguntar para Jesus. Pergunta para ele se é ele mesmo que tinha que vir ou se vai vir em outro lugar dele. É verdade. Rapaz, é exatamente isso. Meu irmão, se João Batista, que tinha unção profética de Elias, faz essa pergunta para Jesus, imagina um pastorzinho aqui, Lucas, que saiu do Capão Redondo, passou pro Frango da Rocha, tá em Batatais, se não vai duvidar, né? Aí, graças a Deus, não é que duvidar, eu não duvido, mas às vezes fica então mandando da paulada e tal, mas aí eu vejo um jovem pastor, uma outra geração, porque eu tô com 41, você vai fazer 30, ele tá com 30, né? Uma outra visão bíblica, mas na verdade você me vem falar que bebeu na água do Shedd, cara. Então, para mim, quem bebe na água do pastor Russell Shedd é sério, estuda a Bíblia de forma séria, mas a palavra que você traz me dá consolo, a mim como pastor conforta, porque realmente eu estou vendo que o Espírito está soprando para isso, nós temos que ir para a palavra. Veja, não são todos que vão subir, o arrebatamento da igreja vai acontecer, e eu vou dizer mais, as pessoas, não é profecia que eu estou falando não, as pessoas não vão perceber que o arrebatamento da igreja aconteceu. A mídia suja vai abafar. Você acha que a Rede Globo vai dar ibope do arrebatamento da igreja? Tá louco, de jeito nenhum.
De Vou jeito nenhum. inventar que houve um sumiço, houve um sequestro em massa, que os ETs vieram. Pô, o que mais se vê hoje é extraterrestre. Ó, foram abduzidos. Rapaz, não vão. Ó, o Luquinhas, Pastor Lucas, perdão. Apocalipse e tal. E aí por quê? Porque conseguem conseguir adeptos na base do Desculpe, medo. voltei. Né? Começam a conseguir adeptos na base do medo. Então, ó, vem pra Jesus, vem pra mim, porque o negócio tá pegando, vamos cair, vem cá receber uma oração forte, enfim, né? Mas é tempo, pastor, de realmente Deus levantar essa geração, uma geração de jovens, de adoradores, e eu ainda tenho certeza, né? Ainda tenho por convicção, o arrebatamento vai acontecer e a igreja, a noiva sem mácula que vai subir ainda é pouca. Muitos vão viver a tribulação, é isso muitos mesmo. vão passar pela tribulação. Uhum, eu creio nisso também. E na verdade, o senhor falou algo bastante interessante, né? E a gente tem batido isso nesses dias, eu tenho falado em linguagem dele, né? Galera, é o seguinte, se a gente não voltar ao verdadeiro evangelho, à palavra, a verdade nós vamos morrer na praia. Nós vamos... Sabe o que eu fico pensando, pastor Lucas? É que muitas pessoas... Você imagina nós chegando diante do tribunal do Senhor e... O Senhor falando assim, cara, não te conheço. Mas, Senhor, eu preguei. Olha, Senhor, eu fiz esse movimento XYZ. Senhor, eu era um youtuber. Eu tinha ali 50 milhões de views ali no meu vídeo quando eu pregava. Eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha isso. E o Senhor fala assim, para trás de mim, cara. Eu não te conheço. Eu imagino, cara, eu tô pensando, né? E eu imagino o Senhor falando assim, cara... Você estava fora do propósito. Mas você podia até. Você estava até fazendo coisas pra mim, mas não era meu. Eu não te chamei pra isso. Você sabe que essa frase que você falou fica mais forte numa versão mais próxima do original, que diz assim: não te conheço, nunca vos conheci. Vos conheci. Uau. Nunca, mais ou menos assim, é isso que você está falando, assim, eu nunca tomei conhecimento de você. De quem você era. Você perdeu seu tempo, você tocou, você pregou, você deu aula, mas eu nem tomei conhecimento de quem você era. Pra mim, eu nem sabia que você existia ali, né? Então, porque a gente vai pegar práticas religiosas como se práticas religiosas pudessem ser o suficiente, mas na verdade são coisas para poder enganar o povo, para alimentar o nosso ego, né? Para poder satisfazer a nossa vontade. Então, realmente, o pastor, você tá assim, essa visão mesmo. Eu glorifico a Deus pela sua vida, meu irmão, mas eu vou dizer uma coisa para você, ô pastor. Né? Você como missionário, você está mais exposto, né? Porque você está andando por aí e às vezes você está em ambientes que o estudo da palavra não é muito recomendado ou não é muito praticado. O estudo, você sabe do que eu estou falando, não vou entrar ainda, mas você sabe do que eu estou falando. Eu peço em nome de Jesus que você não perca a voz profética, a coragem profética para falar de fato da parte de Deus essas coisas, porque realmente o povo está precisando disso para separar a doutrina, a palavra, a Bíblia, a pura sã doutrina de ventos, né, daquilo que de fato, né, tem sido levado, ainda mais em tempos tão difíceis. Então, que com a tua música você conforte e console, com a adoração, mas com a palavra venha cortando, porque a palavra de Deus, ela de fato é assim. Mas, ô meu querido, Deus abençoe, viu? Olha que tempo precioso, viu? Ó, você sabe que depois disso eu peguei gosto desse negócio aí, mexer com o V20, pôr quadrinho aqui, o negócio tá bacana. Eu acho que eu vou, depois que acabar essa bagunça, eu vou continuar aí. Nós vamos fazer uns embates teológicos aí, um bate-papo pra você é show de bola, viu, cara? Vamos junto, meu irmão. Eu quero estar junto contigo aí, que honra. Novamente, eu falo, é uma alegria imensa. A gente sempre esteve junto ali, todos os lugares. Deus, a gente se encontrou no Espírito Santo. Verdade, cara, foi uma conversa extremamente importante. Então, assim, a verdade, eu amo a tua vida, a tua família. Vocês são preciosos demais. E para mim é uma honra sempre estar junto com vocês, aí cooperar. E quero estar junto nessa live aí, aprender com vocês, somar também no que a gente puder. E eu honro o que vocês carregam aí, essa é a verdade. Não, e você, no que você precisar no seu ministério, viu? Qualquer apoio da nossa parte pode contar para divulgar o seu trabalho, da sua esposa, né? Depois me manda o material dela aí, porque aqui eu tô sempre colocando. Você sabe que é muito interessante, né, cara? Eu vou falar uma coisa para você, é a experiência que eu tô tendo agora, né? Como o mercado da fé, os mercadores da fé, né? Você do meio artístico, você me contou uma história uma vez que eu nunca esqueci de um artista aí, que eu não vou mencionar detalhes aqui,
né? Sim. Mas um artista famoso, um artista que toca por aí também um instrumento aí, um artista que gravou CD, um artista renomado. E como esse cara sacaneou você, desculpa usar essa expressão aqui, se Claro, diz cristão, realmente. né? E como os mercadores da fé estão por aí. Você sabe que aqui agora na live, veja, a gente não perde dinheiro, a gente não está promovendo nada, a gente está tentando fazer um culto. Eu não tenho, assim, a nossa igreja é uma igreja pequena, uma igreja simples, meu ministério de comunicação aqui, os meninos esforçados, tudo que você está vendo aqui que está no ar é fruto do trabalho deles, né? Eles estão se virando aí, aprendendo, mas a gente não tem como captar o som, a gente ainda tem limite, nós somos pequenininhos, né? Nós somos pequenininhos, né? Mas nós estamos fazendo, por quê? Para tentar chegar no nosso povo, tal, glorificar o nome de Deus. Aí você vai pro YouTube pegar vídeos, tal, essas coisas, aí tem aquele negócio de direito autoral, bloqueia você no ao vivo, já tiraram nossa isso live aí. do ar, tal. Por quê? Porque direito autoral daqui, dali, acolá. Falei, meu irmão, eu cresci numa época, né, você falou que nasceu na Igreja Batista, né? Eu também nasci na Igreja Batista, só não nasci porque não tinha parteira lá, mas senão eu tinha nascido lá também. Senão né? eu também, igual. E na época, os cantores iam ministrar na igreja, cara, eles não cobravam nada. Nada. Eles levavam um disco e falavam assim, ó, compra os discos LPs. Aí minha mãe comprava, ó, Denise Luiz de Carvalho, Edgar Martins, Feliciano Amaral, essa galera toda antiga. Aí, ó, os vencedores por Cristo foram tocar uma vez na nossa igreja, cara. Eles não pediram, sabe o que eles pediram? Falaram assim, ó, a gente só pede o seguinte, você pega um mês antes ou 2 meses, você pega uma caixa de 50 CDs e se compromete a vender. Aí você pega depois e dá o dinheiro pra gente. Também se não vender... Mas era interessante, né, pastor Lucas, que todos eles, que a verdade vendiam seus materiais, nós sabíamos para onde ia o recurso, né? Pois é. Eu acho que isso é mais interessante ainda, é mais inteligente, porque se você sabe para onde está indo o recurso, ainda é bênção. Pois é. O problema é para onde vai tudo esses milhões e milhares, não, né? Aí você vê agora artista aí, gospel, morando em mansão, andando com carro zero, blindado. Você vai contratar o cara no show, é 60, 70 mil no show. Tem exigências de camarim, diz aquilo, papapá. Pastores, cara, pastores. Ó, uma vez eu fui participar de um congresso, me convidaram para participar de um congresso, o cara perguntou, pastor, ele fez toda aquela apresentação. Aí no final ele meio sem jeito, pastor, o senhor cobra quanto? Qual é o seu valor? Eu falei, irmão, misericórdia. Eu não cobro nada. É o seguinte, ele era dentro de São Paulo, falei assim, se você puder pagar as despesas de gasolina, tudo bem, mas se você não puder, eu dou um jeito e eu vou. Eram 2 dias, cara. Porque tem pastor que tem tabela, meu amigo. Tem tabela, cara. Eu sei. Ver, até tipo de microfone os caras escolhem, né? Pois é, cara. Um querido amigo, o pastor Marcinho, me convidou para pregar no acampamento dos jovens lá, cara. Tudo bem, minha família tá lá. Falei, ó, não precisa pagar hotel, eu vou ficar na casa da minha mãe. E outra, você tá me levando para não precisa nem me dar oferta. Pode ficar com a oferta, usa para as despesas ali. Ainda assim, eles foram muito generosos e me abençoaram com a oferta. Rapaz, agora eu pergunto, né? A pessoa tem lá a iluminação de Deus para compor uma canção, aí vai cobrar por aquilo, né? É como se eu vou cobrar por uma pregação que foi o Espírito Santo que me deu. Ah, misericórdia, cara. Mas é o tempo que eu escutava um homem de Deus outro dia, um pastor também, não vou citar o nome, e ele falava o seguinte, ele falava assim, o problema é que a igreja não pergunta para onde está indo esses recursos, né? A verdade, são milhares e milhares que a verdade... Imagina, o YouTube hoje é uma ferramenta que a gente sabe, se você atinge X milhões de pessoas ali, você recebe 100 mil reais, alguns bons mil, né? Então, e para onde vai esse dinheiro? Aonde estão as obras missionárias? Aonde estão alicerçadas? Quem que realmente está recebendo este valor e o que está fazendo com ele? O problema é que eles estão recebendo, ó, o senhor falou algo bastante interessante, né? Ó, quem deu a música foi Deus, quem deu a inteligência para o cara compor foi Deus. Quem deu a inteligência de colocar no YouTube foi Deus, ou nas plataformas digitais que seja. E agora o recurso vai para onde? Vai para mim? Não, eu até acho assim, cara. A própria palavra de Deus diz: digno é o trabalhador do seu salário, né? Por exemplo, mas aí falou bem, né? O digno, né? Sim. A verdade não é exorbitâncias, né? Claro, veja, você, por exemplo, você tem um dom. Mas também ninguém nunca parou para pensar que você toca desde quantos anos? Desde os 10 anos. 10 anos, então já se vão 20 anos tocando. Quantas horas por dia você se dedicava a aprender o seu instrumento? 12 horas, 11 horas. Pois é, e ainda hoje é assim, você precisa ter horas para se dedicar, para estudar, porque do contrário você é inferior. Ninguém vê isso.
Né? Então eu não tô separando as coisas, mas veja, agora você quer pôr uma música, porque você tem esse poder. Você pode, ó, não, tá liberado. Quando não é fins lucrativos, tá liberado. Já libera, não precisa vir em cobrança, mas vem o YouTube derruba, tal, e as igrejas, tal, enfim. Você tem, tudo isso faz parte dos finais dos tempos, cara. Finais dos tempos, verdade. entendeu? É tudo que nós É estamos verdade. vivendo. É essa a igreja do anticristo, né? Uma igreja comercial, uma igreja mercantilista, uma igreja globalizada. Mas, meu amigo, o papo tá excelente, já é 9h40, não vou ocupar seu tempo não, mas eu vou furar o que a gente combinou. Me diz uma coisa, qual foi a música que você separou para encerrar sua participação? Eu tinha pego Teus Olhos Revelam Que Eu. Tá, então você segura ela. Segura ela, Tá. porque é de Deus, tá? Porque eu gostaria que você ministrasse agora, já que em tudo isso que vocês estão falando, né? Nós precisamos de fé. Tem muita gente com medo da situação do país, medo da questão de trabalho, o que vai ser depois, se vai contaminar ou não. Esses dias eu orei por uma médica querida que estava apavorada. Veja, o medo e a falta de fé não pega só pobre, negro, branco, amarelo, pega todo mundo, rico, tá? Enfim. E nós precisamos romper em fé nesse momento. Creio que o Senhor vai estar conosco. Então eu queria que você ministrasse rompendo em fé. E nós vamos encerrar e vou pedir para você orar abençoando. E aí a sua última canção vai ser a última que nós vamos encerrar a nossa live. Tá bom? Pode ser assim? Show. Então Amém. vamos rompendo Perfeito. em fé, eu volto, a gente encerra e você termina com seus olhos revelam o que Deus. Amém? Confirmado.
Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Rompendo em fé, sem fé. Opa! Olha, eu já Desculpe. te falei, meu amigo. Vamos de novo, vamos fazer uma vigília aqui, rapaz. Você tocando esse trem aí. Rapaz, ó, Olha aí. Luquinhas, que Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Olha, Deus. às vezes eu vejo essa geração perdida aí fora, sabe? De jovens fazendo só o que não deve, né? Assim, de certa forma, É verdade. né, cara? É tão terrível ver algumas coisas que esses jovens fazem. Mas aí eu vejo pessoas como você, rapaz, glorificando o nome do Senhor. Meu irmão, que alegria, que alegria. Que o Senhor te abençoe, né? Tudo bem que você já não tá tão mais jovenzinho, assim, não é aquela coisa. Aí dá- é 20, 30 né? já, né? É 20, 30. 20 e 30, né? 20 e 30, né? Mas, ó, eu coloquei aí o pessoal que tá ouvindo a gente aí, ó. Ele tem um canal no YouTube, Lucas Henrique Jazz, youtube.com/user. Você caça ele lá, você vê um jovem lindo, né? Com o saxofone. Você pode acompanhar o ministério dele, orar por ele, de repente participar da Amém. obra missionária. Luquinhas, abençoe a gente aí, orem, deixe Amém. sua bênção sobre nós. E aí você pode encerrar com essa música e com essa última canção, Os Teus Olhos Revelam Que Eu. Nós estamos encerrada a nossa live. Deus possa abençoar todos vocês. Oremos, Luquinhas. Amém. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, te exaltar pela tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nestes dias. Senhor, obrigado, Senhor, por cada irmão que estava nos ouvindo, cada irmão que estava conectado conosco. Nós abençoamos a vida de cada um deles. Pai, eu quero te agradecer pela vida do pastor Lucas, de sua família, uma família que eu tenho no meu coração, que eu amo tanto. Senhor, guarde o coração deles, guarde, Senhor, o ministério deles. O Senhor sabe o quanto nós o honramos o que eles carregam, Pai. Por isso nós abençoamos e te agradecemos por este tempo, te agradecemos por esta noite. E, Senhor, que o teu Espírito Santo flua sobre as casas de cada um, Pai. Nós abençoamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Lucas, Deus te abençoe. Um abraço Amém. para Maíra, depois quero conhecê-la, tá bom? Abençoe seu ministério. Saiba que Amém. você não está sozinho aí, que você precisar, conta com a gente aqui. Manda um abraço pro pastor que está te acompanhando aí, para sua igreja, tá bom? E quem sabe Amém. um dia Deus prepare, a gente vai até o sul aí, ou Vai- a passeio, ou para ministrar, não sei. A gente possa Vocês estar vão- junto, vai ser sempre um grande prazer, viu? Amém. A casa está aberta para vocês aqui quando quiserem vir. E logo mais nós vamos preparar algo aqui, uma conferência de jovens, algo bacana, uma Opa. conferência para a igreja, para vocês virem junto para cá. Vai ser E bom. que Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Amém. Que tempo precioso, que honra. Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Com vocês, pastor Lucas Jesus, teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Queridos, Deus abençoe. A gente se vê quinta-feira em nome de Jesus.
Amém.